Aleluias. Irmãos, o tema da mensagem hoje é Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Salvador do mundo. Que às vezes as pessoas ficam procurando uma outra forma de ser salvo. Não tem. Nós aqui conhecemos isso. Mas de repente, de acordo com aquilo que você está passando lá fora, às vezes você acha que aquela solução que você está buscando para aquele momento, se não for Jesus, você acha que aquilo vai te resolver o seu problema. Mas na verdade, talvez um abismo puxa outro abismo. Nós temos que esperar no Senhor. Amém, a nossa vitória. Então vamos meditar em João 8,32, um capítulo e versículo conhecido, para a gente entender sobre a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade. Quer dizer, as pessoas de fora não conhecem a verdade, senão não estava lá. E muitos que estão aqui dentro, às vezes vai lá para fora conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amada igreja, pode se sentar. Mas é só esse o versículo, pastor? Não vamos ler outros. Mas primeiro nós temos que conhecer a verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que nos mostra o caminho a seguir. É a verdade que nos faz o quê? Enxergar tudo aquilo que a gente está fazendo de errado e tudo aquilo que a gente está fazendo de certo. Cada irmão que está aqui, quando você vai fazer algo, ou na sua mente, joga para o seu coração para fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você mesmo vai sentir, não, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. E quando você está certo, assim, graças a Deus eu fui lá, consegui ajudar aquela pessoa, Deus me tocou, fui lá, ajudei a pessoa. Então você sabe que nós somos seres racionais, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos onde está o erro, porque às vezes você é colocado num ciclo, vamos dizer, de maldição, que você está ali no escuro, como eles falam, é cego em tiroteio, você não está enxergando nada, mas quando você passa a ver que aquilo ali não está correto, o que você faz como cristão? Não, aqui nesse meio eu não posso ficar. Até a Bíblia fala para a gente não se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar na roda dos escarnecedores. Às vezes você pode até sentar ali, que muitas dessas pessoas talvez são membros da nossa família, da nossa parentela. Então você senta ali, sentou, se deteve ali. Aí 5, 6 minutos de conversa, você já sabe, o Espírito Santo já sabe e te toca se você deve continuar ali ou não. Que ali você já sabe o que vai acontecer. Começa certas conversas que não dá para você como cristão ficar no meio, que você até, às vezes até faz o quê? Zomba de você ali. Então, irmão, nós já passamos por muitas situações como essa aí, graças a Deus, tem muitos anos que estamos na presença de Deus, a gente sabe como é que funciona. Às vezes a pessoa faz até alguma coisa achando que está brincando, ou porque já bebeu um pouquinho a mais, mas na verdade ela está te ofendendo. Mas a Bíblia te alerta para você não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar às rodas dos escarnecedores. Mas vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então primeiro nós temos que conhecer a verdade. Hoje nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a solução para a nossa vida. Nós sabemos, muitos estão aqui, da onde Ele nos tirou. Quebrou as correntes do mal, nos fez enxergar, nos fez ouvir. Então nós sabemos. Nós só voltamos lá na derrota se a gente quiser. Porque também, o Senhor também nos criou como robôs. Ele nos deu o que? O livre-arbítrio. Então, amados, antes da chegada do Senhor Jesus, ou do nascimento dele aqui, nesse mundo, antes do nascimento dele, Israel, espiritualmente, estava praticamente toda destruída. Israel era uma província do Império Romano. Isso aí aconteceu praticamente no nascimento de Jesus, de 60 a 90 antes de Cristo. Israel era uma província de Roma.
Roma que comandava tudo. Hoje em dia é os Estados Unidos, mas antigamente, né, nessa data, era Roma que comandava tudo. Então, amados, mas lá em 1948, Israel passou a ser um estado, que depois virou país. Hoje é um país, uma grande nação também. Então, e outra coisa, uma nação o qual tem a total proteção de Deus, que é o povo de Deus. Irmãos, lá em Israel, antes do nascimento do Senhor Jesus, tinha ali várias tradições religiosas, várias tradições. Então, e eles usavam muito ali o Torá, que era os 5 livros pentateucos de Moisés. Não era eu não, o outro, meu xará, nosso irmão, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, amados, e ali que a religião nós sabemos que não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Mas a religião que predominava ali na Palestina naquela época era quem? Era o judaísmo. Então predominava ali. E o judaísmo também tinha as suas divisões de seitas, que era lá os fariseus, os saduceus, os essênios e zelotes. Eram as mais conhecidas, mas a mais conhecida mesmo era os fariseus. Então, amados, os fariseus, eles acreditavam ali na ressurreição, mas eles estavam presos no Antigo Testamento. Os saduceus já não acreditavam na ressurreição. Os essênios buscavam o quê? A pureza, mas andava todo errado, que era a seita. E os zelotes, eles eram um grupo radical que eles buscavam consertar as coisas pela força, pelo armamento. Então são essas seitas que predominavam ali, mais em especial os fariseus. Era a mais famosa, que ainda tem lá até hoje, esse grupo. Então, nós estamos vendo aqui que hoje em dia, na atualidade, são 3 as religiões as maiores do mundo. É o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São as 3 maiores. Mas tem milhares de religiões. E nós sabemos, conforme nós falamos aqui, pode ser a religião com o nome mais bonito que tiver, não salva ninguém, nem o cristianismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que tem muito cristão que não vai subir. Ele fala que ele é cristão, mas ele tem uma vida com o Senhor Jesus, ele tem uma vida diante do Senhor Jesus, ele fala como cristão, ele anda como cristão, mas e o coração dele? Onde está o coração dele? Voltado para as coisas de Deus ou voltado para os seus interesses pessoais? Então, irmãos, nós precisamos entender que as coisas de Deus não são brincadeira. E o povo de Deus, naquela época, andava como ovelhas que não têm pastor. Jesus Cristo, ele veio para isso, para dar uma direção, para dar um norte para aquele povo, o povo dele. Ele veio para isso. Para as pessoas que estão desorientadas, precisa que alguém oriente, mas não podia ser qualquer pessoa, qualquer líder espiritual. Precisava verdadeiramente ser o Filho de Deus. Porque outros profetas já tinham sido levantados no passado, mas de alguma forma falharam. Mas o nosso Deus tinha um plano perfeito chamado Jesus Cristo, aleluia. Um plano perfeito que não falhou. Um plano perfeito que ia ficar firme até que se cumprisse o objetivo, que era a salvação da humanidade. E olha que o plano de Deus já começou, que parece que não ia dar certo. Por causa de que não ia dar certo? Mas Deus conhece todas as coisas. Com certeza Deus já esperava por isso. E Jesus veio buscar os seus. Quem que era os seus? Era o povo hebreu, que na verdade depois passou a chamar o quê? Judeu, o povo judeu. Ele veio buscar essas pessoas. Ele veio para os seus, quem? O povo de Deus. Então, irmãos, mas o que eles fizeram?
eles rejeitaram a Jesus. Então, todo aquele que confia no Senhor, que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, entrega a vida para Ele, que são os gentios, que quem não é judeu é gentios, que somos nós aqui, nós vamos entrar no céu. Através desse entendimento que veio um Salvador, que não vai vir não, que veio um Salvador e morreu por nós naquela cruz, mas no terceiro dia ressuscitou e hoje está passeando no meio da igreja, que somos nós, libertando, curando, salvando, tirando verdadeiramente as travas dos olhos das pessoas, as travas que vêm prendendo, não deixando que a palavra penetre na mente das pessoas, para que ela mude de vida, para que ela tenha um entendimento da vida. Então, amados, a gente pode dizer que o povo é ingrato. Quantas pessoas que estão aqui dentro, muitos aqui, algumas, que geralmente isso aí é minoria, né? Uma minoria nasceu na presença de Deus, glória a Deus por isso, nasceu sempre assim, provas, vamos dizer, doenças, falta de dinheiro, problemas financeiros, vários tipos de coisa, mas foram crescendo na presença de Deus, estão aí na presença de Deus. Mas muitos daqui, conforme eu sempre falo, eu sempre incluo eu primeiro, para não falar que eu estou julgando alguém, até os ouvintes que estão nos vendo pela rede social. Muito conforme eu vim de um lugar que parece que não tinha volta, até eu ter encontro com o Senhor Jesus. Quando eu tive encontro com o Senhor Jesus, eu falei, opa, a minha vida mudou. A minha vida mudou, e muda mesmo, irmão, por causa de que é financeiro, você deixa de gastar dinheiro com bobagem, é a sua saúde, você passa a ter mais saúde, você dorme mais, você alimenta mais, você começa a reconhecer, né, a ver verdadeiramente a sua família como uma família, não com alguém qualquer que está do seu lado. Porque você tem um novo entendimento que o Espírito Santo te dá, te fornece, para que você verdadeiramente seja chamado filho de Deus, não mais criatura. Mas tem muitas pessoas que usam de ingratidão para com Jesus, esquece dos cravos que Jesus teve nas suas mãos, pregado naquele madeiro, esquece dos açoites que Jesus levou, esquece das cusparadas que Jesus teve no seu rosto, dos socos e pontapés, da zombaria que Jesus passou. Tudo isso para a nossa salvação. Ele não precisava levar um soco, nem nada, nem precisava vir aqui. Mas para mim, conforme eu sempre falo, para mim o maior milagre que aconteceu na humanidade foi quando Deus saiu do seu trono e pisou na terra para nos salvar, aleluia. Esse é o maior milagre que aconteceu. Ele não precisava disso, irmãos. Ele usou várias pessoas para que pregasse a palavra, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Mas o povo não entendia, até chegar o dia que Jesus veio aqui. Em João 14,6, deixa bem claro para nós, Jesus não te fez assim, escolhe esse, escolhe aquele, não. Disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está falando ali, eu sou o caminho. Não tem atalho, não tem trilha, eu sou o caminho. Então quer dizer, ele está mostrando para você que é ele. Não é fulano lá, fulano B, pastor tal, profeta tal, é ele, eu sou o caminho. E também ele é a verdade, nele não se encontra mentira. Quem que é o pai da mentira? João 8,44, é o diabo. E também é a vida. Essa vida aqui nossa, aqui ela é passageira, mas o que Jesus está falando é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, mas eu quero entrar no céu, eu sou bilionário, eu tenho tanto, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu vou pagar para entrar. Não vai. Isso tudo não é dele, está emprestado com ele, é de Deus. A prata, o ouro que você vê, tudo é de Deus, tudo que você está vendo é de Deus, não tem nada nosso aqui. Tanto é quando a pessoa morre, fica tudo aí.
E às vezes dentro de 1, 2, 3, 4 anos, os filhos, os netos que ficaram com aquela herança ali, acabam com tudo, ficar pobre. Então a gente não tem nada aqui. Então, irmãos, nós aqui também nos encontramos perdidos. Mas nós somos achados pelo Senhor Jesus. Fomos achados. Lembra da passagem das 99, uma que se afastou, ela se perdeu. Ele deixou aquelas que estavam ali sãs e curadas e foi atrás daquela. Porque ela se perdeu. Nós aqui fomos achados. Agora, se nós sair daqui e for lá para fora, a gente vai sair porque a gente quer, a gente está perdido, não. Tem que falar a verdade. A gente saiu porque a gente quis voltar na derrota, voltar na humilhação, voltar no fracasso, voltar a ser zombado pelas pessoas, escarnecido pelos outros. Irmãos, Jesus é o único. Não tem ele mais uma outra pessoa para ajudar Jesus. Não é que ele precisa de ajuda, é que ele é o próprio Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele que leva, né, as nossas petições ao Senhor e traz de volta a resposta. Ele que é o mediador, que faz essa mediação. 1 Timóteo 2,5. Glória a Deus. Aleluias. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então é só Ele, irmão. Eu vou pedir lá para o pastor Moisés. Aí o pastor Moisés falou assim: pede para mim também. Mas pede a pessoa certa, que eu também estou precisando. O pastor Daniel está precisando, o Jonathan está precisando, os outros pastores estão precisando, cada um de nós está precisando. Então nós temos que pedir a Ele, aquele que verdadeiramente vai levar o nosso recado ao trono de Deus. E para começar, Deus é trino. Para começar, Jesus já é o próprio Deus. Ele já é o próprio Deus. Mas cada um na Trindade Divina tem o seu papel. Tem de Pai, tem de Filho e tem de Espírito Santo. Então, amados, há vamos dizer assim, Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus. Reconciliar cada um de nós com Deus. Muitos aqui andavam nos caminhos tortuosos. Muitos aqui já frequentaram lugares que na verdade não te ajudaram em nada, te afundado foi mais, acabou com sua dignidade, enganou, lugar de engano, te enganaram lá, para que você tivesse sucesso em alguma coisa que você foi buscar. Muitos aqui, por não conhecer Jesus e também acreditar no ser humano, né, que o ser humano tem pessoas boas, mas tem pessoas más também. Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, em tudo devemos dar graças a Deus. Em tudo. Esse calor que está fazendo aí, graças a Deus. Tem lugar que tem gente que está pedindo esse calor porque está frio demais. Mas Deus deixou tudo certo. O homem que tirou o mundo do eixo, através do que da sua, vamos dizer assim, de orgulho, de querer ser mais do que o outro, de busca de riquezas, acabando com as nascentes, acabando com as florestas. Teve que estar tudo desregulado. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós não estamos preocupados com isso não. A gente sente calor, sente, nós estamos aqui, sente frio, sente, a gente passa mal, passa, a gente pega alguma enfermidade dessa aí, pega. Mas nada disso aí, Deus tem culpa em nada disso. Isso aí entrou no mundo através de Adão e Eva, através da desobediência e do pecado. Então Deus, Ele não tem nada com isso, mas Ele, o que Ele fez? Ele encaminhou para cá o seu único filho para nos salvar. Que aqui nós estamos como peregrinos, né, e forasteiros. Em breve, muito breve, nós vamos sair daqui e vamos morar no céu. Irmãos,
poucos dias atrás estávamos comemorando o Ano Novo, hoje é dia 11. Presta atenção como é que está o negócio. Você levanta, quando vê já deu meio-dia, quando vê já deu 6 horas, quando vê já acabou o dia, é outro dia. Então, a Bíblia fala que os dias seriam abreviados. E muitos que conhecem a palavra de Deus estão dormindo. Amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou buscar. Mas só fica eu vou, e não faz nunca. E não faz nunca. Aí, irmãos, só quando aperta. Só quando aperta. Se tiver precisando de dinheiro, se o filho sumiu, se o filho morreu, se o filho está doente, se o filho foi preso, ou se a gente mesmo está passando com dificuldade, aí você busca mais a presença de Deus. Passou aquela turbulência, passou aquele vento forte, a mãozinha, vai. Precisou, volta correndo de novo. Vai até um dia que vai chegar, já não vai achar mais a igreja já saiu, já foi retirada daqui pelo arrebatamento. Então, irmãos, nós precisamos entender que com Deus não se brinca. Ninguém zomba de Deus. Deus está sempre estendendo as mãos para nos levantar e tirando a gente do fundo do poço, demonstrando a gente como deve prosseguir. Sempre está fazendo isso. Às vezes, sempre a mãozinha vai rápido. O orolho está lá. Passou, sufoco de novo, estica a mão, te levanta. Mas de vez em quando a mão de Deus não. Agora, não é porque Deus é igual criança, não. Porque criança, agora não vou dar a mão à senhora mais não, mano. Não vou dar a mão não. E corre para lá, não dá a mão. A mãe, me dá a mão aqui, meu filho, atravessar a rua. O menino corre para lá. Não, Deus não é isso não. Aí Deus falou assim, não, agora eu vou aguardar 1 semana, 5 meses, 1 ano. Porque sempre eu estou te socorrendo, mas você não está aprendendo. Agora você vai passar um sufoco para você aprender a valorizar. Não é porque Deus é ruim, não. Porque Deus mostra para a gente como deve ser a vida. A pessoa está sempre testando a Deus. É só fazer isso que Deus me ajuda. É só fazer isso que Deus me ajuda. Ele ajuda, mas tudo tem limite. Deus é amor, mas a justiça também. Diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, o único caminho, a única porta para entrar no céu chama Jesus Cristo. Aí doa quem doer com outra interpretação, né, de João 14,6. E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tiver outra interpretação de qualquer outra seita, qualquer outro lugar aí, é só você mostrar a Bíblia. Não, eu confio nessa palavra que está aqui. Eu confio na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, Deus, Ele é plenamente Deus. Ele é Deus na sua totalidade. E, quando Ele veio aqui, Jesus foi plenamente Deus também e plenamente homem. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Mas Ele sempre agiu como homem, para sentir as nossas fraquezas, sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, teve medo. Pai, se for possível, passa esse cara, estava com medo. Ele sabia que a morte era morte de cruz, ele já sabia que ia ser morte de cruz, porque Ele é Deus, Ele que escreveu a Bíblia, usou pessoas, mas Ele já sabia o que estava escrito ali, ele sabia que a morte dele era morte de cruz. Então, Ele é o nosso intercessor, porque Ele sabe quem é cada um de nós. Ele conhece o homem. Quando a gente fala homem na Bíblia, é homem e mulher, Ele conhece o seu humano. Hebreus 9,15, aleluia, glória a Deus, aleluia. E por isso é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque a primeira aliança construída por Deus, ou que estava sendo construída por Deus, que não teve fim, ali
teve um fim assim, antecipado, que era para não ter o fim, seria com quem? Com Adão, que falhou, que errou, que foi desobediente. Então, aí Jesus está lá na Bíblia que ele é o último Adão, e esse não pecou, aleluia. A nova aliança, a primeira foi feita com Adão, a segunda com Jesus, e esse deu certo, que era o quê? Era o plano perfeito de Deus. Irmãos, o Senhor, então Ele sabe quem é cada um de nós, e Ele conhece cada um de nós, porque Ele se fez ser humano, então Ele sabe das nossas limitações. João 1,14. Porque se Ele fosse só pensar o que a gente passa, Ele não ia fazer certo. Então Ele falou, eu preciso passar como um deles. E o verbo, quem que é o verbo? Deus. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, Ele desce do trono e vem, aí o Espírito Santo concebe ali que Maria, nasce Jesus, Ele se faz carne para habitar no nosso meio. Emoções, sentimentos, dor na alma, dor no corpo físico, tudo isso para depois, lá hoje Ele está como advogado, lá na frente, quando Ele virar juiz, Ele vai nos julgar com o quê? Com firmeza, né? Nos julgar com a verdade. Para quê? Porque Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Então, amado, Jesus não veio a este mundo para nos julgar. Jesus, mas quando Ele passar a ser juiz, aí haverá o julgamento. Porque Ele está como advogado. Então não veio esse mundo para nos julgar, né? Ele nem criticar a nossa roupa, aonde a gente vai, nem nos condenar. O que a gente faz? Nada, veio criticar ninguém, julgar ninguém, não veio julgar, Ele veio aqui para nos salvar. João 3,17, vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia fala, ou o pastor Moisés está falando o que eu acho. Então vamos ver lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ele veio para salvar, irmãos. Ele veio para salvar. Conforme nós falamos aqui, Ele não veio criticar roupa, não veio criticar religião, não veio criticar situação financeira, posição social, nada disso. Ele veio para nos salvar. Mas, para a pessoa entrar no céu, ela precisa nascer de novo, ser transformada, ter um novo verdadeiro nascimento. Como se fosse assim, você nasceu errado, nasceu do pecado, agora você vai nascer assim, você vai nascer da água e do Espírito, para você entrar no céu. Morrer para o mundo, tem que morrer para o mundo, irmão, tem que morrer para o mundo. O mundo, a única coisa que Ele oferece para nós é destruição. Aí você vê lá, o que eu estou te falando, João 10,10, o ladrão veio somente para roubar, matar, destruir, aí Jesus completa, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, aleluia. Então Ele veio para roubar, matar e destruir. Nós estamos vendo aí, só coisa para arrebentar as pessoas. E outra coisa, e você vai ver que tudo o inimigo tenta imitar Deus de uma forma, Deus é para salvar, o outro é para matar. Jesus é vida, Ele é morte. Jesus é verdade, Ele é mentira. Jesus é luz, Ele é trevas. Está vendo, irmãos? Tem a trindade, né, satânica também. Falso profeta, besta e anticristo. E tem a trindade saca, Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo que tudo ele tenta imitar, mas para o outro lado? Irmãos, Deus está falando, Jesus não veio para julgar ninguém. Se Jesus não veio para julgar ninguém, será que o pastor, será que o discípulo, será que o apóstolo, será que o profeta, tem gente que se denomina profeta, apóstolo por aí, nesse mundo grande que tem por aí, pode julgar alguém? Se Jesus não veio para julgar, mas ele veio o quê? Ele veio salvar. Mas estão deixando de pregar isso nas igrejas, irmãos.
estão pregando aí prosperidade, estão pregando aí que dias melhores virão. Eu não sei qual Bíblia que está escrito. Na minha está falando de terremoto, nação contra nação, amor de muitas enciarias, pestilência, que seria no caso as doenças. E as pessoas pregando aí, né, que o mundo, assim, amanhã, cada dia, amanhã vai ser melhor do que hoje, não sei. Não vai, irmãos, não vai. Pode ser, o Senhor pode tirar a pessoa da UTI, o Senhor pode ressuscitar a pessoa, e tem feito isso, continua fazendo isso, continua dando livramento, mas sempre sabendo que a hora do Senhor está se aproximando, o dia da volta do Senhor para nos tirar desse lugar está chegando. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos verdadeiramente estar transformados, né? Ser transformado. Quem for ser transformado ainda vai ser. Nós precisamos já estar transformados para entrar no céu. Eu sei que às vezes nós estamos chorando, eu sei que às vezes nós estamos assim, machucados com alguma coisa, mas nós temos que liberar o amor e o perdão e ter muita fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Você viver nesse mundo. Então, irmãos, Deus não enviou também o seu Filho amado de qualquer jeito aqui, ou de qualquer maneira, nesse mundo para nos salvar, não. Jesus foi preparado para chegar aqui nesse mundo e enfrentar o mundo, foi preparado. Primeiro lá em cima, e depois aqui embaixo. Então vamos falar lá de cima. Isaías já profetizava como Jesus ia nascer. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Pai de Davi. Jesus é da linhagem de quem? De Davi. E das suas raízes, Davi, um renovo frutificará. Quem que é? Jesus. E repousará sobre ele. Quem? Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aleluia. Está vendo como é que Jesus veio? Ele veio de qualquer jeito? Não, veio com sabedoria, veio para respeitar, com conhecimento, veio fortalecido por Deus, para poder enfrentar as coisas aqui embaixo. E depois que ele nasce de uma mulher chamada Maria, ele, assim que ele completa 30 anos, ele sai para o ministério. Aí ele foi procurar o seu primo João Batista, é batizado, e ali logo pelas águas, e depois logo ele é batizado no Espírito Santo. E ali o que acontece? Ele é levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado. Agora para ser o quê? Orientado, tratado como ser humano. E lá, quem que estava lá no deserto esperando Jesus para tentar ele? O diabo, para tentar Jesus. E o diabo, conhecedor de toda a Escritura, estava lá. Só que do outro lado, Jesus é aquele que orientou os escritores a escrever a Escritura. Ele falava na palavra de um lado, Jesus respondia dentro da palavra do outro. Irmãos, imagina você, se nós somos levados no deserto para ser tentados pelo diabo, levado pelo Espírito Santo, quer dizer, Deus dando controle de tudo, e o inimigo vem com a palavra. Você tem palavra para debater com ele? Então, irmãos, nós estamos falando, ele vai te mostrar dentro da palavra, claro, mostrando uma coisa enganosa para você, mas você tem que ter a palavra para debater com ele. Jesus debateu com ele dentro da palavra. Jesus podia dar um sopro e ele já sumia de perto de Jesus. Jesus venceu ele na palavra. Mas eu quero mostrar, estou falando aqui, o diabo com essa palavra, irmãos. Por isso que a gente está sempre orientando aqui. Você vai fazer uma visita em qualquer lugar, né, na qualquer igreja que seja, você é livre. João 8,36. E pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos,
você não está amarrado nesse ministério aqui não. Você pode ir fazer visita, mas por, vamos dizer, obediência, chega perto do seu pastor e fala com ele: pastor, eu vou fazer uma visita na igreja tal, minha prima vai lá, eu vou com ela, problema nenhuma, mas aí, pastor, não tem problema nenhum, ó, mas cuidado, lá não é igreja, lá é uma seita, lá esprega isso, lá homem senta do lado, lá mulher senta do outro. Será que o nosso Deus é de divisão? Aí você chega lá com a esposa senta de um lado e o marido senta do outro. Tá certo isso? Então, irmãos, estou dando um exemplo, tem várias coisas que acontecem por aí. Então, pergunta, por causa de quê? Para chegar lá, você não ser enganado, você não sair de lá com outros pensamentos sobre a palavra de Deus, que tem muitos pastores por aí distorcendo a palavra de Deus. Está bem claro que você vê o Antigo Testamento, ele tem concordância com o Novo Testamento e vice-versa. Você vê que a árvore da vida plantada lá no livro de Gênesis, que é Jesus, está lá em Apocalipse também. A árvore da vida, quem que é a árvore da vida? Jesus Cristo. Então é preciso conhecer Jesus. Ele é todo especial, Jesus é maravilhoso, irmão, por isso que nós estamos aqui. Por isso que saiu um pouquinho da sua casa para vir se fortalecer na palavra de Deus e fortalecer no corpo e no sangue do Senhor, simbolizado aí na Santa Ceia, no pão e no cálice. Porque você sabe da necessidade de participar. É simbólico, irmão, mas é uma ordenança do Senhor Jesus, que a gente participe da Santa Ceia. É ordenança dele. Então a gente precisa ficar ligado nisso aí, irmãos. Então, para termos entendimento das coisas de Deus, devemos estar cheios de quem? Do Espírito Santo. A gente não pode entender as coisas de Deus pelo nosso próprio entendimento, não, irmão. Senão você não vai entender jamais a palavra de Deus. Jamais você vai entender a palavra de Deus pelo seu próprio entendimento. Vou pegar aqui um exemplo clássico, que às vezes você vê os irmãos perguntando, você vê aquela palavra que Jesus ele veio aqui para abençoar, ele veio para salvar, ele não veio para condenar ninguém, ele veio para salvar a humanidade, veio para sofrer por nós. Pegou um exemplo clássico, aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Ah, mas ele não veio que vai abençoar, como que ele amaldiçoa? Porque ele procurou figo naquela figueira, numa época que não dava figo, não era tempo de figo. Então a figueira não tem época para dar, não tinha figo. Aí Jesus amaldiçoou ela. Então pensou assim, mas ele amaldiçoou a figueira. O discípulo, ele estava ensinando os discípulos. Mas amaldiçoando a figueira? Ele amaldiçoou alguém? Não. É como se ele falasse para os discípulos dessa forma, para você ter entendimento. Você viu o que aconteceu com a figueira? Eu vim procurar a figa, não tinha, também não era a época. Tudo bem, amaldiçoei ela. Vocês precisam ser também uma árvore frutífera, que dê fruto em qualquer tempo, em qualquer época. Está chovendo, tem fruto, palavra por você. Está fazendo frio, está fazendo calor, tem palavra com você, tem fruto em você, porque nós somos uma árvore frutífera. Então o Senhor estava mostrando para eles que qualquer tempo que alguém chegasse pedindo uma palavra de exortação, uma palavra de edificação, você sendo boca de Deus, você falar, orientar aquela pessoa. Ah, não, eu vou em casa, eu vou pedir orientação ao Senhor para mim. Não, você fala, o Senhor é contigo, o Senhor te fortalece, o Senhor sempre está estendendo a mão para você, aonde quer que você ande, o Senhor está com você. A pessoa já vai sair animada, não estou sozinha. Que às vezes nós sentimos assim, irmão, assim, eu não posso falar isso com fulano, eu não posso fazer isso, não sei o quê, eu tenho que aguardar, eu estou sozinha nesse momento. Não está. O Senhor está conosco todo o tempo, você vê que você dorme, o Senhor vela por nós, Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, Ele está sempre ali velando por nós, velando, tomando conta, então irmãos, a Bíblia diz que muitos ficariam desanimados pelos problemas, pelas lutas,
às vezes na vida conjugal, às vezes com os filhos, às vezes com a pessoa da própria parentela, às vezes com a própria governança daquele país, ou do mundo, do jeito que o mundo está, ou da falta de amor, do esfriamento espiritual de muitas pessoas. A Bíblia fala muito sobre isso aí, que muitas pessoas ficariam desanimadas. Mateus 24, versículo 11, vamos ler até o 14. Você entender, irmão, como é preciso a gente ficar firme com o Senhor. Mateus 24. E surgirão muitos falsos profetas. Os amados irmãos, estão vendo isso por aí? Olha nas redes sociais, você vai vendo aí o que estão prometendo lá. Vendendo pedacinho de céu. O céu nem é deles, ele nem sabe se vai para lá, mas está vendendo, como se ele fosse o proprietário do céu. Surgirão muitos falsos profetas, já estão aí. E enganarão a muitos, tem enganado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem acontecido. Glória a Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem que perseverar, irmãos, tem que continuar buscando a presença de Deus, acreditando que amanhã vai ser melhor, mas não aqui, mas na presença do Senhor, aleluia. Você não sabe se você vai acordar amanhã, você não sabe se você vai chegar em casa, você não sabe se você vai partir aqui dentro da igreja, mas uma coisa eu falo, você quando está firme na presença de Deus, não importa o dia, não importa a hora, não importa o mês, não importa o ano, o importante é que nós vamos morar no céu, aleluia. Glória a Deus. É ficar firme com o Senhor, é perseverar, buscando cada vez mais a presença de Deus, usando a nossa fé, Então, irmãos, muitos já estão usando as suas próprias vontades, e isso também está escrito. A pessoa está usando a vontade dela ou dele para poder fazer aquilo que ela quer fazer, que ela acha que está certo, mas não é porque ela acha que está certo, é porque convém que se faça a vontade dela, mesmo que isso desagrade a Deus, porque naquele momento o que ela está fazendo está sendo bom para ela enganosamente, mas está sendo bom para ela, ela acha que está, mas lá na frente a gente já vai ver o que acontece. Tem casos aí, irmãos, que tem isso que acontece tanto com o jovem que estraga a sua vida, a sua carreira, talvez quer fazer uma carreira militar, talvez quer ser engenheiro, talvez quer ser um médico, moleque novo, 17, 18, 19, 20 anos, está estudando de família, aí encontra, conforme eu falei, Guilherme, encontra uma princesa, entre aspas, abre aí, entre princesa, ou às vezes ela encontra um príncipe, e ali começa a ter uma conversa, uma relação de conversa, e vai conversando, né? Aí quando vê todos dois pensando lá no futuro, 17, 18 anos, então, a vida toda pela frente, se Deus assim permitir, né? Tem, com 15 anos parte, com 2 anos de idade também morre também, a gente crê, né? Pensa pelo menos, quem tem 17 anos vai viver, quem tem mais de 92 anos, 17 anos vai viver mais, assim a gente pensa, se for seguir o curso natural das coisas, mas não é assim que funciona, a vontade lá em cima é de Deus, chamou meu número, eu tenho que ir embora, e glória a Deus por isso, entendeu? Mas às vezes uma pessoa, um neném, vai embora, 4 anos de idade, 16 anos, 20 anos, vai embora, e a gente fica aí, irmãos. Então, muitos já estão usando suas próprias vontades, e isso está escrito, 2 Timóteo 4, 3. Glória a Deus. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão ouvir a palavra de Deus, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer, acreditando em historinha por aí, e desviando o ouvido da sã doutrina da palavra de Deus.
Que a palavra de Deus, às vezes, ela nos agrada. Quando você está na presença de Deus, quando você está buscando Deus verdadeiramente, com o joelho no chão, e de todo o seu coração, em toda a plenitude de coração, Deus sempre tem estendido as mãos para você e te abençoado. Mas às vezes você se desvia por causa de uma historinha que estou falando no seu ouvido. Aí você deixa a sã doutrina, abandona ela para seguir aquelas coisas que você está escutando. Aí você faz a sua própria vontade, não faz a vontade de Deus. Irmãos, eu não vim aqui nessa noite para contar a história, não. Eu vim aqui para te mostrar o que está acontecendo. Você sair daqui bem alicerçado já nesse começo de ano, na primeira Santa Ceia de 2026. Muitas pessoas sairão da presença de Deus esse ano, irmãos, conforme saiu em 2025. E a pessoa, você vê que a pessoa, quando você não vê ela há muito tempo, você já pode olhar assim, que você vê que ela já saiu, o semblante dela muda. Enquanto com a pessoa que ela frequentava a igreja, passou para outra, agora não está mais na presença. Conversa com ela para você ver. Ela não te fala mais paz, nem paz do Senhor, nem paz seja convosco, nem paz não te dá, não fala nada disso. Ela te cumprimenta. Às vezes vira até o rosto com vergonha, que o semblante dela caiu. Irmãos, a coisa está mais séria do que a gente está pensando. O Senhor, pela misericórdia infinita, não voltou até hoje. Nós estamos passando essa luta aí, porque Ele quer salvar muitas pessoas ainda. Porque essas pessoas elas estão querendo entrar, mas não tem força para chegar aqui na igreja. Então por quê? E nós vamos aí passando luta por causa disso, que o Senhor quer salvar mais pessoas, que muitas pessoas estão entrando pela porta larga. Então entrando, Jesus falou que ia ser assim, a porta é larga, e espaçoso é o caminho que leva à condenação eterna. Irmãos, então nós temos uma vontade. Na vida da igreja precisa ser a vontade de Deus. Se Deus está falando que você precisa frequentar o culto, os cultos de oração, para você orar mais, que em casa talvez você não tem tempo, por causa do netinho, por causa do filho menor que você tem lá, que você toma conta. Se Deus está falando para você participar dos cultos de libertação, ou fazer uma corrente de libertação, ou vir todos os domingos na igreja, irmão, faça a vontade de Deus, não a sua. Quando a gente segue a nossa vontade, o calor tira a gente da igreja, o frio tira a gente da igreja, a distância tira a gente da igreja, o programa que vai passar tira a gente da igreja, porque a vontade é a sua, não é de Deus. Irmãos, mas nós temos uma coisa, nós temos que guardar a nossa fé. Guardar, para ela não ir embora, guardar ela, 7 chaves, guardar a nossa fé. 1 Timóteo 1,19. Glória a Deus. Conservando a fé. Quer dizer, nós temos que conservar a fé. E a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quer dizer, perderam a fé. Por causa de quê? Olha lá, conservando a fé. Então nós temos que conservar a fé. E a boa consciência, ter consciência do que você está fazendo, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, perderam a fé. O que naufragou, afundou, acabou, perdeu. Então, naufrágio na fé. Então, irmãos, não importa o que estamos passando, precisamos ficar firmes. Mas pastor, eu estou com uma doença aí, eu estou com caroço, eu estou com isso, eu estou com falta de dinheiro, será que eu vou aguentar? Vai. O nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, todas, não é só hoje não, todos os dias, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, mas o Senhor sempre tem estendido a mão para cada um de nós, sempre. Então não importa o que estamos passando, ficar firme, pois está chegando a hora que nós estamos buscando por ela, que é a volta do Senhor Jesus, aleluia. Está chegando a hora da volta do Senhor, da segunda vinda do Senhor neste lugar. Irmãos, precisamos guardar isso no nosso coração. Nós temos 3 tipos de fé. Geralmente os pastores pregam sobre 2 tipos de fé: a natural e a fé sobrenatural. Então eu vou te falar da fé. A natural
nós nascemos com ela. Isso aí eu já falei várias vezes. Você quer pegar o copo, então isso aqui, você é bom para pegar o copo. Então, eu vou pegar, porque estou aqui pertinho, vou pegar. A sobrenatural, você está com as mãos amarradas, aí ou o copo vai vir até você, ou Deus vai tocar alguém, vai vir aqui, vai colocar água na minha boca, eu não posso pegar, porque eu estou com as mãos amarradas aqui no microfone. Essa é a fé sobrenatural. E também a outra fé, a fé salvadora, que vem de Deus, aleluia. Essa é a outra fé salvadora, que vem da parte de Deus. Que fé é essa? Aquela fé que geralmente fala assim, ó, fica tranquilo que eu sou contigo, fica tranquilo que amanhã eu vou resolver esse problema. Essa é a fé que vem de Deus, a fé salvadora, para que você não faça o quê? Nada de errado, para que você não tenha vontade de tirar a própria vida. Essa é a fé salvadora, que amanhã verdadeiramente vai ser melhor, não pensando em mundo, mas pensando nas coisas de Deus. Pensando nas coisas de Deus. Provérbios 15, 24 parece que fala dessa forma. Para o justo, o caminho da vida é para cima, a fim que se desvie do inferno que está embaixo. Olha lá. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então, irmãos, nós precisamos entender que as coisas boas vão para cima. Então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso entendimento sempre tem que crescer para cima, não diminuir, que me diminui para baixo. Quando você fala para cima, o fundo do poço é onde? Para baixo. A vida eterna está para cima. O céu está para cima. O inferno está para baixo. Está vendo como é que Deus trabalha, irmão? Fulano subiu de vida. Tem como o cara subir de vida e descer? Não tem, então subiu de vida, quer dizer, melhorou, subiu. O fulano de tal perdeu tudo, quer dizer, caiu. Então, irmãos, o Senhor, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, mas sempre lembrando daquela palavra, meus amados irmãos, mas o justo viverá pela fé. Então a fé e oração é a base de sustentação da igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé e oração. Às vezes devemos orar até pela nossa fé, para que ela seja aumentada, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus, mesmo na cruz, demonstrou confiança em Deus, absoluta, em seu plano, mesmo diante da morte iminente. Jesus na cruz, cravado na cruz, cravado literalmente, com cravos, na cruz, ele demonstrou confiança em Deus. Demonstrou confiança em Deus. Lucas 23, 46, para a gente já orar. Glória a Deus. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, lá na cruz, todo machucado, tinha carregado uma cruz pesada, transpassado por lança, ele ainda faz essa última oração: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Está entregando na mão de Deus, não está entregando na mão do inimigo, na mão de Deus. Então você vê a confiança dele em Deus. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. Então, amado, aquele morreu ali também, isso aí já é para outra pregação, que ele expirou lá e morreu. Tem uma outra, aquilo ali tem explicação. Se eu falar assim, você está pregando heresia, mas aqui tem que ter entendimento, esse pedacinho que eu vou falar para vocês. Jesus, ele não morreu ali, né? Mas na verdade, aqui, aquele corpo que é esse ídolo lá, corpo físico, Jesus, assim que ele fecha os olhos para esse mundo, que acabou o ministério dele com o corpo físico, ele já vai lá no inferno, a Bíblia diz isso, e já vai lá e traz cativo o cativeiro. Ele não parou não, depois, no terceiro dia que ele apareceu no meio dos 12, apareceu primeiro para Maria Madalena. Então, irmãos, nosso Deus, Ele é poderoso para estar em qualquer lugar. Ele está te tocando aí agora. Durante a pregação, Ele falou muitas coisas com você, que no ano passado, que às vezes você fez, e que nesse ano você mesmo já colocou no seu coração de não fazer mais aquilo.
Agora você tem que honrar aquele voto que você fez com Deus. Esse ano eu quero ser melhor do que o ano 2025. Se Deus permitir. Sempre falando, por causa de quê? Tipo assim, depois do carnaval eu vou começar, já colocou data. Só depois do carnaval, porque o carnaval você ainda quer fazer errado ainda, até lá. Então, irmãos, já não vai dar certo. E também você não sabe se amanhã ou depois você vai ser retirado daqui. Ou a igreja toda vai ser retirada daqui. Então, que Deus possa continuar nos abençoando. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando a palavra em nosso coração. Para que a gente possa verdadeiramente ser uma pessoa diferente. Não é melhor nem pior do que ninguém, mas diferente, um cristão autêntico, um cristão com o coração quebrantado, um cristão que teve verdadeiramente um novo nascimento na presença de Deus. E você, meu amado irmão, que está nos assistindo pela rede social, Deus tem um plano na sua vida e da sua família. Se você não conhece o Senhor Jesus, aceite hoje que Ele está batendo na porta do seu coração, pois você está ouvindo essa pregação e o Senhor quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Aceite hoje, que amanhã pode ser tarde demais. Jesus te ama e nós aqui da igreja, nós pastores, cada membro da igreja te ama também em Cristo Jesus. Amém?